Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. As minhas entrevistadas de hoje serão Tainá de Deus e Vitória Lemos. São engenheiras ambientais da empresa Mendonça Ambiental e especialistas em licenciamentos ambientais rurais. E o tema da nossa entrevista será possíveis intervenções humanas em área de preservação permanente. Tainá de Deus, que nome bonito. Tudo bem com você? Prazer receber você aqui no programa. Olá, Divino, tudo bem? É um prazer todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Onde é que você arrumou esse nome tão bonito assim, Tainá de Deus? Ah, família, né? seus avós, seus pais, todo mundo são de Deus? Isso. Ele já é de família mesmo. Meus avós, tudo herança de pai, né? Da parte paterna. Legal. Bom, aqui todo mundo tem nome chique. E Vitória Lemos. Vitória, seu nome é lindo também, tudo bem? Boa tarde, Divino. Prazer receber você aqui. Muito obrigado por você estar no meu convite. Obrigada pela oportunidade. E vocês vão falar de um assunto, gente, que gera tanta polêmica hoje, principalmente numa época em que a questão ambiental ela está assim em alta, né? Todo mundo resolveu dar palpite, todo mundo resolveu conhecer e fala. E a gente vê que existem muitos conflitos em relação às áreas de preservação permanente, que também são conhecidas como APPs, né? Vamos começar, Tainá, trazendo uma definição do que é a APP? Certo. Divino, a APP ela é obrigação de proteger o recurso hídrico. Então, de uma certa forma, as áreas de preservação permanente, ela conserva e protege o recurso hídrico. Essas faixas, ela depende também exclusivamente da largura do rio. Aí o Código Florestal estabelece, de acordo com a largura do rio, você vai saber qual que é o tamanho da sua faixa de APP que você vai ter que preservar. Ou seja, se eu tenho um córregozinho no fundo de casa, eu vou ter lá, por exemplo, 5 metros. Se eu tenho um rio, do tamanho do Rio Verdão, já não vai ser 5 metros mais. Isso, aí já vai ser um tamanho diferente. Isso, pode chegar a 50, 100 metros. Isso mesmo. Se eu tiver lá, sei lá, eu tenho um mar no fundo de casa quase, pode chegar a 500 metros, é isso? Isso mesmo. Tá, perfeito. Gente, quando foi que surgiu esse conceito de APP, de área de preservação permanente? Porque eu imagino que isso não seja uma coisa assim que existiu a vida inteira, né? Desde quando que tem isso? Como é que é? A área de preservação ambiental no Brasil, ela foi criada, surgiu desde 1965, a preocupação ambiental, e foi instituído o que seria a área de preservação permanente, informando que ela precisaria ser preservada, como a Tainá disse, para manter a vazão do rio, manter o rio preservado. E isso surgiu com o Código Florestal? Isso, com o Código Florestal. E vem sendo reavaliado, como é que é? Sim, teve alterações, inclusive em 2012 teve a última alteração, que é o Código Florestal hoje vigente. Que aí ele fala as faixas de acordo com a largura as faixas de preservação permanente que precisa ter de acordo com a largura do rio. Tá, então antes de 2012, essas faixas elas não eram estabelecidas direitinho? Elas não eram tão, como que eu posso tão dizer? Tão assim. definida e não era tão restritiva. Era mais maleável, né? Era mais maleável. Tá, agora por que existem lugares que têm um rigor muito grande em relação à APP e existe lugar que você chega e você fala, gente, aquilo lá nem APP existe, tá? O povo usufrui de tudo quanto é jeito. O que muda? Nós estamos no mesmo país. Isso. Essa é uma coisa que o pessoal, eles discutem muito, né? A gente fala que o município, o estado, eles vão estudando e vão adaptando a legislação.
É claro que não podemos infringir uma legislação federal, mas eles podem sim ser mais restritivos de acordo com o ganho ambiental que eles podem ter com essa mudança de legislação. Tá, só para eu entender. O município ele não pode ser mais maleável do que a lei, mas ele pode ser mais restritivo do que a lei. É interessante isso, né? A quem cabe a fiscalização de uma área de preservação permanente? Ao município, ao estado, ao governo federal? Tanto o município, quanto o estado, quanto o federal, eles podem ter esse tipo de fiscalização. Não compete só a um órgão. Todos eles podem fazer esse tipo de fiscalização, desde que tenha que seja reportado a eles a qualquer tipo de intervenção que esteja ocorrendo. Tá, então, por exemplo, uma secretaria de meio ambiente de um município. Vamos pegar Rio Verde, por exemplo. Ela tem competência para ir até uma propriedade rural, por exemplo, e avaliar se o que está sendo feito ali está correto, está dentro da legislação ou não, e pode multar, se for o caso. Assim como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente pode fazer a mesma coisa e o IBAMA pode fazer a mesma coisa. É mais ou menos isso? Exatamente. Tá. As questões de conflito em relação à APP estão no seguinte: o que a pessoa pode fazer e o que ela não pode fazer dentro de uma APP? Inclusive até o tema, né, do nosso bate-papo hoje é as possíveis intervenções humanas em área de preservação permanente. Quais intervenções humanas, Tainá, são essas que são possíveis de serem feitas dentro de uma APP? Basicamente, tudo que for de interesse público. Interesse social. Vamos explicar melhor isso aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Claro. Vamos pensar no seguinte. Precisamos passar uma rede de esgoto descartar depois de tratar. A gente pode sim fazer uma intervenção nessa área para descarte do esgoto sanitário da população. Outra coisa, descarte de água pluvial. Também podemos fazer essa intervenção. Passar uma rede elétrica. E tem a APP. Desde que é autorizado pelo órgão, ele pode ter esse tipo de intervenção. Tá, ou seja, quem for fazer isso vai ter que ir nesses órgãos aí que vocês falaram anteriormente para buscar essa autorização. Isso, justamente. E se fizer sem autorização? Pode dar multa? Aí é um pouquinho mais complicado. Vitória, o que se pode fazer dentro de uma APP? Vocês já falaram, tem coisas de interesse público. Tá, o que mais? E se não for de interesse público? Tem o de interesse social, que é o que acontece com empresas de trilhas. Ecoturismo? Isso, ecoturismo. Certo. Para fazer... que são trilhas que ligam a cachoeiras. Isso são de interesse social. Então, certo. Essas atividades elas podem ser desenvolvidas dentro da APP. Tá. Se de repente alguém tem uma APP ali... eu vou citar um exemplo que acontece muito aqui na nossa região, que é uma região que tem muitos ranchos, né? Então, a pessoa está aqui na cidade morrendo de vontade de ter um rancho, de ter uma chacrinha no lugar que tem uma água, né? Então, e ele vai e compra um lote lá na zona rural, onde tem uma APP no fundo. E ele quer cuidar dessa APP, porque muitas vezes acontece de estar, às vezes a APP nem está formada, mas está ali cheio de braquiária, cheio de malícia, cheio de mato, e ele quer que aquilo tenha árvores nativas, né? Ele pode, por exemplo, capinar, limpar aquela APP, fazer coroa naquelas árvores que já existem e plantar novas árvores? Ele pode fazer esse tipo de limpeza, fazer o plantio, desde que não comprometa as espécies nativas que já estejam lá.
Ele pode limpar ao redor, plantar novas mudas nativas, mas ele não pode comprometer as espécies nativas que já estão na área, isso. Uhum. Certo. Você quer complementar, Tainá? É exatamente isso, Divino. A gente precisa pensar na APP como um ganho ambiental. Certo. Então, estou fazendo isso daqui para um ganho ambiental, para agregar valor naquela área. Tá. Agora, ele, por exemplo, vamos pegar plantas nativas. Ipê, piqui, baru, coisas do tipo. Porém, ele pode plantar milho, mandioca, abobrinha, quiabo ou não? Dentro da APP, não. Dentro da APP precisa ser apenas espécies nativas. Eu até perguntei isso, é uma pergunta capciosa, porque às vezes eu vejo o pessoal fazendo isso e traz uma certa confusão. Mas eu estou plantando. Né? Nesse caso, ele não está buscando preservação. Porque nesse caso, essas espécies ela não tem nenhum tipo, igual a Tainá falou, ela não tem nenhum tipo de ganho ambiental. Diferentemente das espécies nativas, que vai ter um ganho para aquela área ali. Que ela vai ajudar a melhorar a vazão do rio, a questão da fauna, que são as espécies que vão transitar ali melhor. Falando em fauna, acontece muito do pessoal deixar gado, cavalo, porco dentro da APP. Pode ou não? Não, não pode. Essa área ela precisa ser toda cercada e não pode ter nenhum tipo de animais dentro dela. Porque, vamos supor, acontece muito de uma espécie que ela está com desenvolvimento maior. Ela cai uma semente, automaticamente assim, vai surgir uma espécie pequena, uma nova árvore ali. Com esses animais grandes, ele pode fazer o pisotio naquela espécie e matar ela. Então, o animal ele vai dificultar a regeneração natural daquela área. Além disso, pode ser, Tainá, e me corrija se eu estiver enganado, que o gado vá ali fazer aquele pisoteio nas margens do rio e vai causar um assoreamento, alguma coisa nesse sentido, né? Ou não? Exatamente. Acaba que o pisoteio do animal vai compactando as espécies, o solo, vai assoreando toda aquela área das margens do córrego. Certo. Deixa eu voltar lá no rancho. Né? Daqui a pouco a gente vai falar de outro, de fazenda e tal. A pessoa comprou um lote ali e ele quer descer. Ele quer descer com a canoa dele, né? Para ir lá para o rio. Aí ele fala, eu vou passar dentro da APP, porque tá no fundo aqui, né? O rio tá ali, logo depois da APP, para que eu vou dar uma volta num corredor e tal? Ele tem essa autorização? Ou caso não tem, ele tem como buscar essa autorização? Me explica como é que funciona isso. De modo geral, Divino, a intervenção de APP, ela não pode... Esse tipo de intervenção não é legal acontecer, não. E só voltando ao gancho do que a Vitória estava falando, para gado, a gente pode fazer um corredor que ele pode acessar a APP e fazer a descendentação dele. Mas é um corredor estreito e o resto da APP toda cercada para o gado não entrar. Certo. Então, você complementou aí, mas só para o pessoal entender dentro daquela pergunta que eu fiz anteriormente. Se a pessoa quiser descer, eu quero descer para o rio com a minha canoa, ele não pode atravessar a APP dele, então. Ele vai ter que ir lá no corredor e descer pelo corredor. Isso, exatamente. É isso. Mas ele pode, no próprio leito do rio, colocar os decks flutuantes. Ele pode fazer isso. Tá. Essa era outra questão, que existe uma polêmica danada. Ele quer pescar, né? Então vou fazer um deck ali no fundo, né? Porque já estou aqui, o rio está ali no fundo, tal. Vou colocar um deck lá. Ele pode, então? Pode. E ele precisa de buscar alguma autorização ou não precisa? Como é que funciona? A legislação não impede que ele faça esses decks flutuantes, que ele faça esse tipo de uso no curso hídrico.
Caso ele queira legalizar só para ter o documento falando que ele pode ter, ele procura o órgão, né, para ter essa autorização. Uma vez eu até fui atrás disso. Eu cheguei aí numa usina, que era da Gerdau na época, participei de uma reunião, e o pessoal falou, olha, é possível legalizar. Ninguém faz, ninguém legaliza, mas é meio burocrático. Aliás, o Brasil é um país muito burocrático, né? Teria que ir na Gerdau, pegar um documento, aí depois teria que ir no órgão estadual, pedir uma autorização, pagar uma taxa, depois na Marinha do Brasil, pegar outra autorização, pagar outra taxa. Enfim, eu acho que eles já fazem isso para ninguém legalizar. Eu acho que a coisa é desse jeito, né? Lógico que eu não posso afirmar isso, né? Que na verdade, Divino, tudo é muito burocrático. Pegar uma licença ambiental também é um pouco mais burocrático. Tá, em relação a construções dentro de uma APP, a pessoa pode construir eu quero construir um banco para eu sentar e descansar e apreciar o rio. Eu posso construir? Não, ele não pode. Não pode ter nenhum tipo de intervenção na APP. Mas mesmo que isso seja de madeira, porque eu já ouvi dizer que se for de alvenaria não pode. Mas se eu construir alguma coisa de madeira, talvez possa. Não tem nada na legislação que esclarece materiais para intervenção de APP. Tá. Então, de modo geral, não. Tá. Um trapiche. O que é o trapiche? É aquela, digamos, aquela passarela. Eu tenho lá eu tenho uma... A gente estava falando agora, como é que é o nome do negócio lá? Corredor. Do deck flutuante. O deck flutuante. Minha memória não está das melhores. Eu tenho o deck flutuante. E eu quero fazer uma passarela de madeira até lá. Isso eu posso? Também não. Não pode? Não, mas você pode sim atravessar tranquilamente, desde que não interfira, acabe não desmatando para fazer um corredor para você passar, isso também não. Tá, mas nesse caso não vou desmatar. Nesse caso eu só quero fazer um corredor de madeira que vai pegar ali da margem do rio até, por exemplo, digamos que o meu deck esteja a 10 metros de distância. Para eu chegar até esse deck eu tenho que chegar de alguma forma. Eu posso fazer um corredor de madeira até lá, então? Não. Eita, meu Deus do céu. Gente, nós vamos para o intervalo. Nós voltamos já já. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Vitória, o produtor rural precisa de declarar quando ele faz o CAR. Você pode até explicar rapidamente o que é o CAR, tá? Porque às vezes algum ouvinte nosso não sabe. Ele precisa de declarar essas áreas de APP no CAR? Sim, precisa. O CAR, ele é o Cadastro Ambiental Rural. Uhum. Toda propriedade rural, ela precisa ser inscrita no CAR. Certo. Ela precisa declarar qual que é a área total dela, a área dela, né, georreferenciada, toda a área rural ela precisa de uma reserva legal, de acordo com o tamanho da área. E se ela tiver algum curso hídrico passando nessa propriedade, ela precisa declarar no CAR as áreas de preservação permanente. Quer dizer, além da área de preservação, ela ainda tem que ter... Reserva legal. A reserva legal. Isso. Além de ter... Deixa eu confundi aqui. Além de ter a reserva legal, caso haja água... ela tem que declarar essa área de preservação. Isso, essa área de preservação permanente. Aí, como eu disse, de acordo... Essa área, essa faixa de APP, ela vai ser definida de acordo com a largura do rio. Uhum. Aí... Precisa verificar o tamanho do rio e consultar o Código Florestal. Certo. Uma outra coisa... Digamos que o produtor desmatou uma área lá na década de 70, sei lá atrás, e ele plantava soja, ou plantava arroz, ou plantava qualquer coisa naquela área. Aí veio a necessidade de criar a APP. Aquela área antes não era APP, ele plantava até na beira da água.
Aí, de repente, veio uma legislação, falou, não, você não pode plantar até ali mais, tem que plantar daqui para trás, daqui para frente, você não pode mais. Como é que funciona isso? Com o Código Florestal, essas áreas que foram antropizadas anteriormente a 2008, elas são consideradas áreas consolidadas. No caso da APP, área de preservação permanente consolidada. O produtor rural, ele não tem a necessidade de recompor essa área de preservação permanente. Não tem? Não, ele tem... Ele precisa fechar ela com cerca e garantir que ocorra a regeneração natural daquela área. Não tenha nenhum tipo de intervenção dentro dela. Interessante. Mas então, não tem necessidade. Ele não precisa de pegar, de arrumar mudas e plantar. Caso ele queira fazer, ele pode. Mas não é uma obrigação dele. Não. Certo. Uma outra coisa digamos que essa área tem a erosão. Então lá atrás o pessoal não usava plantio direto, nem nada tal, e houve erosão, aí teve que deixar essa área para APP, e essas erosões estão lá. Ele tem que recuperar essas áreas ou não? Ele precisa e ele deve recuperar essas áreas. Quando a gente for pensar em Constituição Federal, a própria Constituição fala que a pessoa, nós como seres humanos, temos o dever e o direito do meio ambiente. Significa que temos o direito de usar o meio ambiente, de ter um ambiente agradável, conservado, sem poluição, mas temos o dever de cuidar dele também. Isso significa que quando tem uma erosão dentro da nossa propriedade, precisamos pedir uma autorização ambiental e fazer um plano de recuperação de áreas degradadas. E com essa autorização ambiental, aí sim, viemos recuperando as nossas erosões. Aí, quem é que faz esse plano? São empresas como a de vocês, por exemplo? Exatamente. Ele não pode, profissionais qualificados. Ele não pode simplesmente ir lá e falar, eu vou jogar terra, vou jogar entulho, vou jogar lixo aqui dentro, vou tampar esse buraco. Não. Precisamos de um plano e ele precisa ser autorizado pelo órgão ambiental. Certo. Geralmente, no Brasil, tudo é muito burocrático. E quando fala de meio ambiente, então, aí que a coisa fica mais complicada ainda. Essas autorizações, essas licenças, tudo isso, é demorado ou não? É rapidinho, vai ali, papo, já consegue, como é que é? Depende. Temos uma média aí de mínimo uns 4 meses para essa autorização sair. Certo. Mas depende muito do órgão, do tamanho da área, do quão complicado essa erosão está, de fiscalização, da própria análise dentro do órgão. Se eu quiser, digamos que eu tenho uma área ali, eu gostaria de fazer uma represa, gostaria de, sei lá, estancar ali uma água, colocar uns peixinhos ali dentro. Eu preciso de uma autorização para isso também? Precisa. Você precisa inicialmente de uma outorga. Você precisa outorgar a quantidade de água que você quer utilizar e precisa da licença ambiental. Que aí você vai apresentar, o profissional ele vai apresentar tudo que você vai desenvolver naquele tanque, no caso, no tanque de piscicultura. Ou seja, tipo, tudo é o mesmo processo. Sim. Exatamente. Outra coisa, eu tô lembrando aqui das possíveis, né, dúvidas dos nossos ouvintes. Eu quero fazer uma irrigaçãozinha, eu tô precisando tem um pastinho ali, eu tô precisando de dar uma irrigada, né, naquele pasto e tal. Eu quero pegar um pouquinho só de água do rio. Pode? Pode sim. Desde que tenhamos autorização. Ah, meu Deus do céu! Tudo tem que ter autorização, é? Basicamente tudo, divino. Gente, tá complicado esse país. Mas assim, eu brinco, né? Lógico que é uma brincadeira, mas a gente entende que o Brasil é um país que preserva, né? Eu acho chato a burocracia, mas por outro lado, a gente fica muito feliz de ver que o Brasil é um país que preserva. Infelizmente, é feita uma campanha lá fora que não denota a realidade, né? Um ou outro, logicamente, que faz besteira. Mas a grande maioria dos produtores rurais, a grande maioria daquele que vive no campo, ele preserva e ele quer manter a sua propriedade com tudo aquilo que é necessário diante da legislação, não é verdade? Exatamente.
Meninas, que papo gostoso, viu? Foi bom demais da conta. Eu gostei. Eu não sei se vocês gostaram. Eu achei o máximo conversar com vocês. É tão gostoso a gente informar as pessoas, né? É verdade, é verdade. Estávamos um pouquinho nervosos, mas adorei o convite. Muito obrigada. Obrigada, ouvintes, por ter nos ouvindo, estar nos ouvindo nesse momento. Mas vocês viram que não precisa ficar nervosa? Realmente. Eu sempre falo para os meus convidados, gente, aqui não tem entrevista, aqui tem prosa, nós estamos proseando. É verdade, não precisa de ficar nervoso, não. Olha, eu adorei conversar com vocês, foi um prazer muito grande. Tainá, sucesso no seu trabalho, que você a cada dia consiga trazer mais luz para essa área tão complicada que parece ser a questão ambiental. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Divino. Eu que agradeço. Vitória Lemos, brigadão também. E voltem outras vezes. Obrigado pela oportunidade. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.